Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que super bem. Vamos dar continuidade aí, nossa introdução ao mundo DevOps. Essa aula vai ser mais curtinha, tá? A gente vai só realmente passar alguns conceitos que são muito importantes, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, né, que são pontos relevantes aí nessa ideia do DevOps, né, para a agilidade, né, dos processos. Um deles é a infraestrutura como código, né, ou então o nosso IAC, né? Se trata de um processo de gerenciamento e provisionamento, né? Então, o que quer dizer isso, né? A infraestrutura, né? Não vou falar assim antigamente, mas a infraestrutura, o foco dela era mais realmente na concepção de hardware, né? Então, a gente tinha lá nossos data centers, né? Aquela manutenção, né? E gestão ali de hardware, né? O que acontece hoje, né, a concepção de você ter uma infraestrutura ela mudou. A infraestrutura está cada vez mais se aproximando ali na questão de tanto de gerenciamento quanto de desenvolvimento, né? Obviamente a gente ainda tem que provisionar máquina, né? Tem que algumas empresas ainda possuem data centers, né? Que é um ponto que a gente vai ver mais para frente, né? Que são as questões do on-premise, né? Eles têm lá realmente um rack dentro da empresa, né? Onde é armazenada lá toda a informação, né? Mas grandes empresas já estão optando em não ter mais, né? Essa infraestrutura toda alocada dentro da própria empresa. Então a gente começa a trabalhar com conceitos de cloud, né? A gente já flerta com isso já há muito tempo, quando a gente utiliza aí ferramentas web, né? Então assim, o Git ele já não se encontra mais na empresa, mesmo que a empresa use aí um processo de on-premise, né? Tem o próprio data center. Eles não tem, o Git está onde a ferramenta está hospedada, não faço ideia, né? Então a gente tem lá nossos repositórios na nuvem, né? De qualquer outra ferramenta lá. A gente vai usar, por exemplo, o Gira, né? O Gira também está hospedado nos servidores lá da Atlassian, né? Então, assim, a gente já tem essa concepção e agora a gente está trazendo para o universo da empresa, né? Essa ideia de ter também, né? Servidores, né? Esse armazenamento de dados, né? De forma remota, né? Assim, aplicando em centros de processamento de dados, são utilizados arquivos de configurações ao invés de configurações de hardware ou ferramentas, né? Então, o que é exatamente isso? Como a gente não está mais com a ideia de que o data center está em nosso poder, né? Então, ele pode até estar em nosso poder, mas a gente vai provisionar isso de alguma forma, mas isso é mais comum, né? A gente utilizar esses scripts, né, em questão de cloud. A gente vai ter agora arquivos, né, que são scripts, né? Olha, uma das principais características do DAC é o uso de scripts ou definições declarativas ao invés de processos manuais, né? Com isso damos início a alguns processos de automação, né? Então o que acontece? Vamos pegar de exemplo aqui igual a AWS, né? A AWS ela tem o CloudFormation, que é um serviço da AWS. Você pode usar o Terraform também, que ele é bastante conhecido, bastante difundido, né? A diferença de um para o outro é que qualquer serviço da AWS, né, muita parte de gerenciamento, né, é feito por eles, então você não precisa se preocupar, né, até mesmo com provisionamento de máquina, né. E o serviço que você contrata por fora, acaba que você tem que ficar por conta de toda a gestão, né, de como vai utilizar, quem vai utilizar, né, como vai ser utilizado, né, mas a gente tem esses dois serviços aí que estão muito em voga, né. Então, assim, é uma ferramenta, né? Esse IAC, tem gente que fala que é metodologia, né? É uma ferramenta. Na verdade, assim, eu chamo de ferramenta porque é algo que a gente usa para provisionamento de máquina, né? O que seria esse provisionamento de máquina? Vou dar um exemplo mais palpável, né? Vamos supor que a gente precisa aí, subir algumas instâncias, né? A gente precisa de algumas máquinas aí para fazer um processamento em lote né, de algum arquivo aí que a gente tem, né? Então, se a gente for usar a AWS, como é que é feito esse processo? A gente pode ir ou manualmente ir lá abrir o console, né? Ou então pelo CLI, né? Que é um console igual um prompt do DOS, né? Do Linux. Você vai lá, escreve as linhas de comando que você quer, ou vai pelo console e vai lá, quero uma nova instância, uma SE2. Aí eu vou escolher qual que é o tipo daquela instância que a gente vai ver, né? Isso é questão de hardware, falar qual que é o tamanho dela, qual que é a quantidade de processamento. Depois poder colocar configurações de porta SSH, né? Vai fazer todo o processo ali de chave e vai criar aquela máquina, né?
Agora, para fazer isso uma vez, perfeito. Você vai lá, cria uma máquina, perfeito. Agora, vamos supor que a gente precisa de 100 máquinas, 200 máquinas, 1000 máquinas, né? Então, torna um processo inviável você fazer isso pelo console, né? Ou até mesmo ficar fazendo pontualmente ali pela linha de comando, né? Então, essas ferramentas, elas facilitam, né? Que a gente ganha agilidade, né? Em poder fazer, porque a gente vai fazer um comando de script só e falar que você quer instanciar 100 máquinas, né? Ou 1000, que seja, quantidade que você quiser, né? A gente ganha segurança ali, né? Que esses processos, essas ferramentas, elas têm toda uma engenharia por trás ali de segurança, né? E a gente ganha também assim padronização, porque vamos supor que eu estou criando máquina uma a uma ali pelo console. Uma que eu esqueci de colocar um RDS, né? Que é um disco externo para poder armazenar alguma coisa. Esqueci de colocar. Então já tem uma máquina ali que já não vai estar dentro de uma conformidade, né? Eu, sem querer, na hora de escolher lá no Combo Box, eu, em vez de colocar uma T2 micro, eu botei uma T3, né? Então já vai ser uma máquina mais cara, né? Porque ela vai ter um poder de processamento um pouco maior, né? Então, assim, essa padronização também é muito importante, né? Você sabe que todas as máquinas que estão criando ali são iguais, né? Então, assim, a parte do hardware já deixou de ser, né, um fator complicado e a gente começa a usar esses scripts para poder fazer também o gerenciamento, né? Você fazer a configuração de porta, né? Qualquer coisa que você vá aplicar, né, conforme o processo padrão lá para provisionar um hardware, agora a gente consegue, através dessas ferramentas, né, criar, alterar, criar versões de infraestrutura com segurança e também com eficácia. Então, assim, é muito interessante. Se você quiser bater um pouco nisso, fica essa dica aí também de material complementar. Só coloca lá no Google, né, IAC ou infraestrutura como código. No próprio site da Azure tem uma parte lá documental muito completa, interessante. Vocês conseguem ter, né, um apanhado muito bom de como que é feito, né? Que é bom você ver as linhas de código lá, normalmente feito em JSON, né? Tem também, a Terraform tem a linguagem dele própria lá, mas também aceita você escrever em JSON, então é muito fácil, né? Hoje qualquer bom programador tem conhecimento de JSON, né? Pra você trafegar informações aí via web, né? Então é bem tranquilo de fazer. Dando sequência, né? Vamos falar um pouquinho agora dos as-services, né? Que são vários tipos de formas de serviço que nós temos. Igual eu comentei, o on-premise, né? Onde 100% da infraestrutura está junto da empresa, né? Por que hoje isso é ruim, né? Como é que eu vou falar que é ruim, mas não é tão eficaz, né? Vamos supor que você vai começar a sua empresa lá, né? Você quer trabalhar com servidor on-premise. Aí você entrou em contrato lá vamos supor, com a Oracle, pediu um ODA, né? Que é um servidor deles lá, né? Vai vir um hack direitinho. Ou seja, é caríssimo, né? Não é uma ferramenta barata, porque o poder computacional num servidor desse da Oracle é assim, gigantesco, monstruoso realmente, né? Só que agora você vai ter que ter esse dinheiro para comprar, né? Você vai ter que provisionar as máquinas depois, né? Porque separar, né? Porque cada máquina lá vai tá de capacidade, né? Antes disso, você vai fazer essa compra, pagar essa compra, você vai esperar aí, sei lá, 10 dias, um mês, para poder chegar, ainda vai ter que gastar toda uma mão de obra e tempo em poder montar, né, esse data center aí na sua empresa, né? Sem falar o seguinte, que quanto que você compra de processamento, né? Quanto que você adquire disso? Hoje é muito complexo, porque as empresas elas não têm um uso assim médio, né? A gente tem como saber um uso médio, mas não necessariamente esse uso médio é constante, né? Vamos supor, início de mês tem mais procura, né? No meio do mês a quantidade de processamento é menor. Então, assim, tem vários fatores que implicam ali. Então, quanto que você compra, né? Muita gente analisa esse fator médio, compra mais ou menos um médio ali e bota uma gordurinha. Vamos pegar 10% a mais. Então, você sabe que em momentos de pico você vai ter problema, né? Já é problema declarado que você vai ter, né? Então vamos fazer diferente. Eu vou comprar, eu vou ver qual que é o meu pico máximo, eu vou comprar dali para cima. Perfeito, pode até comprar, né? Mas e o que isso vai acarretar para você? Muitas vezes você vai ter o quê? Servidor ocioso, né? Vai ter dinheiro investido ali parado, né?
Então, assim, não sei se faz hoje tão eficaz você ter esse tipo de processamento, né? Obviamente, empresas menores, micro, né? Se eu comprar até uma maquininha para ser um servidor, ok, você pode ter ali, né? Eu estou falando grandes empresas, processo de gestão, né? Uma coisa mais complexa. Hoje você ter esse ajuste, né? Não trabalhar com on-premise está se mostrando muito melhor, né? E nós temos aqui, eu botei os três principais, tá, gente? Porque assim, tem outros N's aí que eu já falei que o pessoal já está até se apropriando do as a service, né? Que está tudo colocando tudo as a service, mas a ideia da estruturação, né, das camadas está dentro desses três aí, né? Que é da infraestrutura como serviço, né? Que aparece como a primeira camada de solução, né? Oferecendo serviço de servidor e banco de dados para as empresas. Então, assim, o provedor, vamos pegar sempre a AWS de exemplo. Então, a AWS ela vai prover essa parte toda de infraestrutura, né? Fica por sua conta. Você só vai pensar em qual tipo de máquina vai montar, né? Essas máquinas você paga aí por, a maioria delas por demanda, né? Então, usou, você paga, não usou, você não vai pagar, né? Então, esse é o primeiro processo. Segundo, que é o PaaS, né? Nós temos plataforma como serviço. Destacamos hospedagem e implementação de hardware e software que será usado. Aí você já começa a passar um pouquinho mais a parte de gerenciamento também para uma AWS da vida ou para algum serviço externo, né? E nós temos o SaaS. SaaS que é o nível máximo aí, né? Que a gente tem o software como serviço, né? Cada empresa consome o serviço que deseja de acordo com a sua necessidade, né? E também, tanto qualquer um dos três ali, você também, a maioria dos processos de cobrança é por utilização, né? Eu posso dar de exemplo também que hoje a gente tem, vamos supor, DaaS, né? Que são ferramentas para dados, né? Nós temos também o NAS, que já é ferramentas de network, né? Que você já está pensando em rede. E nós temos assim, até o grau de abstração máximo hoje em dia, que que fala XaaS, né? XaaS, né? Que esse X é de everything, né? Por exemplo, a empresa chega e não tem nada, né? Quando eu falo nada, é nada. Não tem cadeira, não tem computador, não tem mesa, não tem nada. Né? Não tem telefone. Então ele faz vamos supor, aluguel, né? Entre aspas, né? Faz a compra desses serviços para utilização, né? Isso cai muito se uma startup, está começando, não tem capital de giro, alguma coisa assim, então pega tudo, né? Tudo ali é locado, né? Então também tem essa possibilidade, tem várias outras aí, mas o que é importante mesmo, o grosso disso, está dentro dessas três, né? Eu coloquei nesse quadro aí que fica bem mais fácil a gente ter um entendimento, né? Então no on-premise fica tudo sob nossa gestão, né? Aplicação, data center, né? Sistema operacional, virtualização, servidor, né? A própria rede. Com a infraestrutura como serviço, tá vendo? Já ficou laranjinha ali, a gente já começou a pegar a rede, né? Storage, servidores, virtualização já fica por conta de quem está provendo. Do plataforma a gente pega um pouco mais, porque o sistema operacional você também já não vai se preocupar, né? Você vai ficar realmente ali só nas camadas de aplicação de dados. E o melhor das hipóteses ali realmente é o do software as a service, né? Que acaba que você não tem que se preocupar nada com o gerenciamento do que você está fazendo, né? Você vai de fato só se preocupar em de repente ele desenvolver o que você precisa, né? Desenvolver, se preocupar na solução, né? A gente fala que o SaaS hoje você pega e se preocupa com a solução em si, né? Não pensa em mais em nada. E a gente tem também hoje em dia na AWS alguns serviços que são serverless, né? Que eles nem dependem, mas você nem sabe aonde está esse servidor de fato, né? E quando você tem o provisionamento de infraestrutura, você faz ali você cria a máquina, né? Então você sabe lá quanto tem de processamento, né? Como é que você vai fazer para escalonar aquilo, né? Então, assim, os serviços são serverless, você paga ali, se você precisar de usar 1 milhão de instâncias, a própria AWS já vai provisionar isso, vai te dar lá 1 milhão de instâncias, você parou de usar, ela já vai destinar aquele recurso ali para algum outro cliente, alguma coisa assim, né? Então a gente está cada vez mais subindo esse grau de abstração, se preocupando realmente com o que interessa, que de fato é a regra de negócio, né? O que gera valor, né? Que a gente vai ver lá no Lean, que vai ser realmente o que é valor para o cliente. Dando continuidade aqui, um ponto muito importante para os times de desenvolvimento está associado em como realizar a entrega de uma nova funcionalidade, né? Que é a ideia do release, né? Como podemos ter várias soluções que foram desenvolvidas, saindo de um processo mais simples para um mais complexo, temos algumas formas de realizar essa liberação de funcionalidades, né? Que cai lá no que a gente falou, que são as feature toggles, né? O canary release,
green blue, né? Esses conceitos são aplicados justamente em possíveis problemas, onde conseguimos sanar ou voltar à versão anterior com muita facilidade, né? Então, assim, qual que é a ideia de a gente fazer essa implantação? Deixa eu passar aqui para o próximo. A gente fazia essa implantação de forma seletiva, né? Vamos pegar de exemplo aqui. Nós temos dois tipos que são muito usados, que é o Bloom Green e o Canary, né? Esses são basicamente, vamos realizar a mesma coisa. Em resumo, ambos criam dois ambientes, né? Pode criar 3, 4 ambientes? Não tem necessidade. São dois ambientes que a gente vai ver. Um grupo fica utilizando um ambiente que estava em operação e o outro grupo o ambiente novo, né? Então, como é que é feito isso? Deixa eu adiantar aqui que a gente vai ver na figura, fica mais fácil. Então, assim, vamos supor que da empresa toda. Eu quero colocar uma nova funcionalidade em uso, né? Só que a gente não sabe se a nova funcionalidade vai responder bem, né? Qual vai ser o desempenho, se vai ter algum problema nela, por mais que a gente trabalhe, né? Para que não suba problemas, pode acontecer de ter falhas, né? Então, o que a gente trabalha com o processo de rota. Então, a gente vai pegar 10%, vamos supor, da empresa, sei lá, de forma aleatória, ou se você quer aplicar algo específico no setor, e a gente vai desviar essa rota. Então, a gente vai ter a rota, vamos supor, convencional, né, que a maioria das pessoas vão estar usando, que vai estar lá, vamos supor, uma versão, igual no exemplo aqui, 1.0, então está todo mundo usando aquela versão, e um grupo, né, uma parcela de pessoas, vai estar utilizando a versão 1.1, joga aquela funcionalidade nova, e ali você faz o processo de monitoramento, né, vai pegando feedback, o processo está bem feito, foi bem aceito, né? Ou não. Você vai precisar realmente aí fazer um rollback, falar, ó, deu um problema aqui. Aí, em vez de você comprometer toda uma entidade, você compromete só uma parcela de indivíduos ali, né? Aí você pode também, vamos supor, desligar aquela funcionalidade, ó, não, tira ela dali rapidamente, né? E vamos rever o que aconteceu, melhorar e fazer esse processo de novo, né? Então, assim, esse modo de implantação é muito interessante, que você não compromete toda a estrutura, né? Você faz esse processo gradativo, né? Assim, nunca vi opções, botou 10%, agora bota 20%, 30%, 40%. Normalmente é feita uma questão amostral, né? Foi validada essa parte amostral, já libera o release todo, né? Mas, assim, de repente nada impede também você querer fazer gradativo e aumentando, mas assim, não vejo muita necessidade em fazer, tá? Bom, gente, da segunda maneira, eu vou, como falei, vou fazer essa aula um pouquinho mais curta. A gente deixa aí para dar continuidade na próxima aula, tá? Então, gente, sempre lembrando, bons estudos, assistam todos os vídeos, voltem aí quando tiver dúvida e daqui a pouquinho a gente volta.